Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos validar o exercício de dimensionamento de blocos sobre estacas na nossa planilha automática. Mas antes de a gente começar, eu quero te apresentar a planilha. Aqui embaixo nós vemos que cada abinha dessas, você vê o dimensionamento para cada tipo de configuração de bloco, de 1 até 5 estacas. Veja que cada planilha tem a sua peculiaridade em função daqueles itens que a gente já viu na aula com relação às fórmulas, às distribuições de armaduras, as considerações de eficiência do bloco, ou seja, cada configuração de bloco possui a sua peculiaridade conforme a gente viu nas aulas. Inclusive, percebemos também que cada bloco possui um detalhamento diferente. Veja que o bloco de 5 estacas tem um detalhamento diferente, por exemplo, do de 3 estacas. Nós vemos aqui as vistas do bloco, a distribuição das armaduras e um esquema de como ficaria a montagem das armaduras em planta. Assim como também a gente vai alterando aqui, por exemplo, para 12 estacas, e a gente percebe a diferença dos detalhamentos e das armaduras. Pois bem, entre si elas são muito parecidas no quesito de dados iniciais. Aqui a gente começa inserindo as cargas majoradas já, ok? Você vai trazer para cá, para a planilha, já as cargas majoradas, o FCK, o diâmetro da estaca, a capacidade de carga da estaca, o cobrimento do bloco, o AP e BP do pilar, a bitola da armadura do pilar que está caindo sobre o bloco, o fator de segurança, e aqui com os dados apresentados, por exemplo aqui para a planilha do bloco de uma estaca, você vai perceber se a sua carga de fato vai ser suficiente para apenas uma estaca ou se será necessário mais estacas. Por exemplo, se eu inserir aqui uma carga de 300 kN, ele vai avisar aqui que a quantidade necessária de estacas é maior do que 1. E aí a gente teria que utilizar outro método, nesse caso, 2 ou mais estacas, ok? Então, ela é bem simples de utilizar. Todas as planilhas são automáticas. Basta só a gente inserir os dados necessários. A gente consegue controlar a armadura aqui. A gente consegue consultar as armaduras adotadas. E ele, inclusive, traz uma informação aqui, por exemplo, de N1, N2, o que são cada um deles, aonde estão sendo aplicadas, assim como no detalhamento de armaduras, que você consegue ver uma indicação de qual é cada nomenclatura da armadura, o que cada uma está fazendo em função daquilo que foi calculado. Veja que nos blocos de 2 ou mais estacas, a gente já consegue também perceber o cálculo da eficiência do bloco. Você vai perceber que, havendo uma capacidade de carga da estaca de projeto de 200 kN e sabendo que nós estamos trabalhando com blocos sobre 2 estacas, então 2 vezes 200, a gente teria uma capacidade original do bloco de 400. Mas como a gente está utilizando o método de Converse-Labarre para determinar a eficiência do bloco, em vez de ser 400, a capacidade de carga original do bloco, a capacidade real do bloco será 359,03. Então, automaticamente, essa carga majorada, ela é comparada à capacidade de carga real do bloco através do método de Converse-Labarre, e aí a planilha vai avisar se 2 estacas são suficientes ou não, ok? Então, diante disso, vamos para a nossa guia de blocos sobre 4 estacas, e antes de começar eu quero fazer um adendo aqui. No nosso exercício manual lá do slide está NK aqui, ok? Na verdade é ND, tanto é que no cálculo a gente nem multiplicou por 1,4, porque já consideramos isso aqui como ND, tá? Eu só esqueci de trocar aqui, mas é ND, ok? Então, levando para lá esse ND, nós vamos ter 575. Nosso bloco tinha 30 MPa, o diâmetro da estaca era 40. Espaçamento entre essas estacas, você pode mudar aqui de 2,5 até 7 φ, ok? Vamos manter o 3 φ. Capacidade característica da estaca, 400 kN. Vamos manter aqui. Cobrimento 4,5. Pilar 95 por 30, então AP 95. BP 30. Armadura do pilar 12,5 mm. 12,5. Esse tipo de solo aqui é só para a gente determinar os limites de recalque, tá? Não vai fazer diferença nos nossos cálculos. É só para comparar os recalques atuantes em função dos recalques limites para argilosos ou para arenosos. Recalque da estaca isolada, que é importante para a gente comparar depois, 35 mm. Fator de segurança 2. Então aqui já podemos tirar alguns apontamentos, ó.
de fato continua o bloco sobre 4 estacas. E vamos ver se a capacidade real do bloco ficou igual o cálculo manual. Só procurar aqui. Exatamente, 636. Enquanto aqui 636,13, ok? É importante ressaltar também que a planilha avisa não só quando é necessário utilizar mais estacas, mas também avisa quando é necessário utilizar menos estacas. Por exemplo, se eu colocar aqui uma carga de 800, ele vai avisar que eu tenho que colocar mais estacas. Ele falou, a carga solicitante é maior do que a capacidade de carga real do bloco, conforme o método de Labarre. Insira uma carga menor ou utilize bloco com maior quantidade de estacas. E se eu utilizar uma carga bem pequena, por exemplo 200, ele vai falar que a quantidade necessária é menor do que 4. Então, as planilhas estão configuradas somente para aquela quantidade de estacas a quais elas estão sendo consideradas. Então, voltamos aqui, 575, bloco sobre 4 estacas. Até aqui estamos ok. Vamos ver agora, determinação da altura útil, mínima e máxima. Vamos ver quanto que deu no nosso cálculo manual. D mínimo 6625, D máximo 9331. 6625, 9331. Ok, então mais uma vez 100%. Vamos ver aqui, andar um pouquinho para o lado aqui. D adotado e H adotado, eu lembro que o H era 75 e o D a gente arredondou para 67. H 75, ok. Que também bateu. LB mínimo 41, eu também lembro que era 41. E aqui já está tudo sendo verificado. Tensão nas bielas, eu lembro que o peso do bloco era 75. Lembro também que a biela tinha 45,44 graus. Lembro também que a tensão limitante era 40,5. O resto eu não lembro, mas eu lembro que a verificação estava ok. Vamos ver então agora como ficaram as armaduras. Armadura principal. Vamos dar uma verificada aqui. 3,85. 4 fi de 12,5. 3,85. 4 fi de 2,5. Perfeito. Armadura superior 0,77. Vamos ver aqui. Armadura superior ou malha superior 0,77. 3 fi de 6,3. Então 3 fi de 6,3. Ok. Armadura de pele 1,93. Armadura de pele 1,93. Total 5 fi de 6,3 a cada 12. Então 5 fi de 6,3 a cada 12. Já está até colocadinho aqui já a armadura. Não foi necessária a armadura de suspensão, porque nosso espaçamento das estacas está dentro do limite de 3 fi. Se eu coloco mais do que 3 fi aqui, por exemplo 4 fi, eu já preciso de uma armadura de suspensão. E ele já está verificando também se a armadura de distribuição já atende a armadura de suspensão necessária. Aqui também, se a gente precisasse, já atenderia, ok? Vamos voltar aqui no 3 fi. Armadura de distribuição 0,77. No caso aqui, essa distribuição é a malha inferior, ok? E a S-Sup é a malha superior. Então ficou aqui, ó, N4 e N5, se a gente olhar no detalhamento. N4 e N5, malha inferior, beleza? Então 0,77. Malha inferior, que é a mesma coisa. 0,77, 4 fi de 5. 4 fi de 5, ok. Beleza? Beleza, então vamos só dar uma olhada como é que ficou o detalhamento aqui, rapidinho. Um detalhe que eu gostaria de falar é que as armaduras automaticamente já estão com o gancho até o topo do bloco e voltando com um ganchozinho de volta para baixo. Lembra que a gente falou que a armadura de suspensão precisava de um gancho que vai até o topo e volta para amarrar as armaduras superiores? Então, como a gente não tem como automatizar os desenhos, o projeto nosso atualmente diz que não precisa de armadura de suspensão, mas se precisasse, a armadura já estaria preparada para receber essa suspensão ou para suspender o nosso bloco, ok? Então aqui nós vemos malha inferior nas duas direções, ok? Armadura principal, por que duas vezes? Porque são duas diagonais, ok? Aí nós vemos aqui a armadura de pele, que são os distribuidores horizontais, e a armadura superior, que é a malha superior, beleza? Aqui duas direções. Eu não coloquei separado porque não ia caber, mas está aqui duas direções, o espaçamento certinho. Lembrando que o espaçamento calculado da malha superior é calculado da mesma forma que a gente calculou a malha inferior. E para finalizar, nós vemos aqui o bloco, indicando exatamente aonde está o posicionamento de cada barra, N1, N2, N3,
N4, N5. Ele fala o espaçamento entre os eixos das estacas, se a gente mudar lá ele vai mudar aqui automático. O diâmetro das estacas, o tamanho do bloco, olhando pela seção transversal, a altura do bloco, o cobrimento, ou seja, o embutimento da estaca no bloco, ou seja, está bem elaboradinho, bem detalhadinho esse detalhamento, ok? E aqui do lado, como a gente já vem apresentando nas outras planilhas de outras atividades, na do bloco também não seria diferente. Eu tenho aqui a quantificação de materiais automática, se eu mudar lá, automaticamente ele vai mudar aqui também. Só um adendo aqui, a gente vê que nos blocos quadrados eu tenho malha nas duas direções, enquanto nos blocos em linha eu já não tenho, né? Como a gente havia falado na aula. Eu só tenho uma malha superior uma vez só, ou seja, só na linha da cabeça das estacas. A armadura superior aqui. Eu não tenho nas duas direções igual anteriormente a gente havia comentado lá na aula de cálculo manual. Aqui nós vemos para blocos com estacas em linha, armaduras transversais, horizontais e verticais. Diferentemente no bloco quadrado ou de 4 estacas e 5 estacas, que a gente só vê os estribos horizontais, enquanto aqui a gente vê estribos verticais e os horizontais, ok? A armadura de uma estaca, só para ver aqui o detalhamento rapidinho, a gente vê estribos verticais nas duas direções, conforme a nossa teoria a gente já viu, e estribos horizontais, que são para combater os esforços de fendilhamento, ok? E só para a gente fechar 100% aqui, voltamos aqui ao bloco de 4 estacas, a gente vai ver que os recalques também já foram verificados. A gente lembra que nosso RS era 2, conforme a gente calculou manualmente, e o recalque do grupo 70, que eu lembro que a gente calculou manualmente em função do recalque da estaca isolada de 35, lembra? Então eu lembro 35 vezes 2, 70, e acima do limite. Para qualquer solo estaria acima do limite, ok? Porque o máximo, pelo menos para solo argiloso, seria 65, enquanto nós estamos com 70. E para arenoso, nós também não atenderíamos. Aí você vai ver que no bloco de 2, 3, aqui 3, 4 e 5 estacas nós estamos verificando o recalque. Mas você vai perceber que no bloco de uma estaca não está verificando o recalque. Por que isso? Porque, como nós já sabemos, uma estaca isolada, ela possui o seu recalque ou sua eficiência 100% daquilo que foi calculado. A capacidade de carga dela em uma estaca isolada ela é 100%, ou seja, ela é mantida, e o recalque também. Como no bloco de uma estaca só tem uma estaca, então não precisa verificar recalque aqui. Basta você fazer a verificação do recalque manualmente lá na aula de capacidade de carga de estacas ou de recalque de estacas isoladas, ok? Como aqui a única diferença é que eu tenho um bloco em cima, mas eu não tenho outras estacas para formar um grupo, então a capacidade de carga e o recalque vai ser a mesma, vai ser 100% mantido, ok? Então beleza, galera, com relação a blocos sobre estacas é isso. Qualquer dúvida você pode entrar em contato, qualquer sugestão estou disposto a te ouvir. Então na próxima aula a gente vai falar sobre o assunto de tubulões a céu aberto e ar comprimido. E então considero encerrado aqui e até a próxima.